A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva e estou novamente aqui para lhe conduzir em mais uma reflexão bíblica sobre o fim dos tempos. Na reflexão de hoje, você será levado a compreender melhor como o mundo vai estar sob o total domínio do mal. Será mostrado a você a área de atuação da Trindade Satânica, que vai estar em pleno exercício de suas funções na Terra no período da Grande Tribulação. E apesar do domínio da Trindade Satânica ser temporário, você será conduzido a compreender que o futuro dessa Trindade Satânica será decretado pelo Cordeiro de Deus na pessoa de Jesus Cristo glorificado. O texto bíblico base dessa reflexão que eu estarei te conduzindo está no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 1 ao 18. O pastor César Pereira ele coloca como versículo do dia Apocalipse 13, versículo 2, que diz: "E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio." Como verdade aplicada, o pastor César Pereira, ele afirma que quando a igreja ela for retirada dessa terra, o poder satânico cobrirá o mundo de morte e de terror. A retirada súbita da igreja da terra, ela vai finalizar o período de tempo em que o Espírito Santo de Deus ele atua de forma direta aí dentro da igreja, na vida dos servos de Deus na terra, com a missão de dar poder e autoridade à igreja, de relembrar as verdades cristãs às pessoas, de testificar de Jesus à humanidade, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, de capacitar as pessoas para servir a Deus e também para exercer as suas funções ministeriais, as suas funções na igreja, as suas funções na família e na sociedade. Terminará a missão do Espírito Santo de impedir que Satanás ele tenha liberdade de atuação na terra e na vida das pessoas de maneira ampla, como vai acontecer no período da Grande Tribulação. A minha oração é para que você se permita aí ser despertado pelo Espírito Santo de Deus quanto a essas realidades escatológicas e você possa se prevenir o quanto antes. A última missão do Espírito Santo na terra, na dispensação da igreja, será arrebatar a igreja e conduzir a igreja para encontrar com Jesus nos ares. Concluída essa última missão do Espírito Santo de Deus na terra, que vai durar aí frações de segundos, como Deus, o Espírito Santo ele vai continuar na terra, pois como Deus, ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares no universo ao mesmo tempo. É a sua ação impeditiva que vai ser suspensa e a terra ela será literalmente dominada pelas hostes infernais da maldade lideradas aí por Satanás. Satanás, a princípio, ele vai agir de forma camuflada para que os seus verdadeiros intentos eles deixem de ser aí percebidos. E as ações elas serão tidas como ações necessárias para a humanidade que vai estar mergulhada no caos aí devido ao arrebatamento da igreja, devido ao sumiço em massa das pessoas e muitos acidentes que vão acontecer porque cristãos serão arrebatados dirigindo carro, pilotando avião. Então vai ter muitas tragédias e o mundo vai estar em caos. E o inimigo vai agir de maneira camuflada e as ações que ele vai empreender vão ser tidas como ações necessárias. Mesmo que alguém resista a essa ideia, Satanás, o falso profeta e o anticristo, eles vão dominar a terra de uma forma plena, de uma forma global. A antiga serpente é uma alusão à primeira pessoa da Trindade Satânica que vai estar atuando na terra no período da Grande Tribulação. Essa expressão ela é utilizada em 2 textos no livro de Apocalipse. E esclarece que esse personagem terá atuação fundamental no período da Grande Tribulação. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9 diz o seguinte: "E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele." Essa citação à antiga serpente em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, além de representar a precipitação do diabo e dos seus anjos na rebelião celeste descrita lá no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 14,
Esclarece também que ela é o próprio Satanás que incorporou aí na serpente no jardim do Éden para enganar Eva e posteriormente Eva levar Adão, ser induzido também a errar, a pecar contra a vontade de Deus. Esse texto de Apocalipse 12 apresenta uma mulher sendo perseguida por esse dragão, pela antiga serpente. A mulher, ela dá à luz a um filho varão e posteriormente ela foge para o deserto. Momento em que Miguel e seus anjos guerreiam contra o dragão e o vencem, precipitando-os na terra. Vou aprofundar um pouco mais aqui para você ter uma visão mais ampla quanto à atuação da antiga serpente na grande tribulação. A mulher em Apocalipse capítulo 12 é a nação de Israel e o filho é Jesus Cristo. Em Oséias capítulos 1 a 3, Deus ele se utilizou da figura de uma mulher para representar o seu povo, a nação de Israel. E aqui em Apocalipse capítulo 12, versículo 1, ela está vestida de sol, vestida de grande luz, se torna destaque pela comunhão e pela grande glória do filho varão que dará a luz. A mulher aqui, ela tem a lua debaixo dos seus pés. Aqui fala da natureza da sua missão, que fará esse personagem brilhar e triunfar no período da grande tribulação. A mulher aqui também, ela tem uma coroa de 12 estrelas, um símbolo aí dos 12 patriarcas que deram origem à nação de Israel. Ela está grávida de um filho varão. Jesus Cristo é filho da nação de Israel. Gravidez, ela representa esperança, e a esperança da nação de Israel é o surgimento aí de um filho que virá governar sobre eles com poder e autoridade profetizada pelo profeta Isaías no capítulo 11, versículo 5. O filho de Davi, da raiz do povo judeu, Jesus Cristo, ele vai assumir o governo mundial, cuja sede vai ser em Jerusalém, encerrando aí o ciclo de domínio e de influência de Satanás na terra. Em Apocalipse capítulo 12, versículos 6 e 10, o filho ele é levado aos céus e a mulher ela vai para o deserto. Aqui fala da ascensão de Cristo, sua vitória final e das dificuldades que a nação de Israel vai enfrentar na segunda, última fase da grande tribulação. A perseguição à nação de Israel, ela sempre foi muito ferrenha. E o deserto aqui em Apocalipse capítulo 12 representa toda a extensão territorial do mundo, qualquer lugar do mundo para onde o povo judeu fugiu, por exemplo, na diáspora, e também na época do Holocausto dos Judeus, que foi promovido por Hitler da Alemanha nazista, e a perseguição que continua ferrenha por meio de todas as nações que são antissemitas no mundo hoje e que vai culminar com a batalha do Armagedon. Em vários períodos da história da humanidade, Israel teve que fugir, teve que se esparramar no mundo, representado aqui pelo deserto, e no período da grande tribulação, como a perseguição vai ser muito intensa, momento em que a antiga serpente, na batalha do Armagedon, ela vai estar liderando as nações na pessoa do anticristo para tentar destruir de maneira definitiva a nação de Israel. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 13, o dragão, a antiga serpente, tem aí 7 cabeças, que representam o conselho administrativo que vai nortear as decisões que serão tomadas por Satanás, a antiga serpente, o dragão, na pessoa do anticristo. Os 10 chifres apontam para o pleno poder de comando atribuído aí pelas nações aliadas nos tempos finais da grande tribulação. Os 7 diademas falam da autoridade perfeita que Satanás terá para lutar contra a mulher, contra a nação de Israel, tendo em vista aí a legalidade total que vai ser dada pelas nações para Satanás agir no mundo por meio do anticristo e também do falso profeta. A plenitude de guerra vai estar estampada na terra de uma maneira muito forte na segunda fase da grande tribulação. Aqui o texto de Apocalipse capítulo 12, versículo 4, diz que o dragão, a antiga serpente, Satanás, o diabo, ele arrasta com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu. Aqui é uma alusão literal à queda de Lúcifer e o momento em que ele caiu, levando a terça parte dos anjos do céu. No entanto, pode-se inferir também que, com o arrebatamento da igreja,
o dragão, a antiga serpente, o diabo, sabendo que o seu pouco tempo na terra está prestes para terminar, vai liquidar o período de sua atuação plena na terra, e conhecendo também o seu destino trágico, que está chegando a hora dele ser preso e depois de ser jogado no lago eterno, o seu aprisionamento eterno, Satanás, a antiga serpente, ele vai tentar manter aí o seu poder na região celestial para continuar tendo domínio sobre as forças da natureza. E ao meu ver, a antiga serpente, o diabo, ele vai tentar evitar que ocorram as tragédias na terra com os flagelos divinos que serão desencadeados na grande tribulação, com a abertura aí dos 7 selos, com o toque das 7 trombetas e também com o derramar das 7 taças da ira de Deus. Já que esses flagelos divinos, eles deixarão claro que Deus é que tem o controle de tudo, de todas as situações, e que os dias da atuação do dragão, da antiga serpente na terra, está chegando ao seu final. A sua atuação será limitada aí no espaço do universo destinado e relacionado com a atuação humana dos ímpios. Por isso o dragão, a antiga serpente, é precipitada na terra juntamente com seus anjos aqui em Apocalipse capítulo 12. E apesar de o texto de Apocalipse capítulo 12, versículo 12, a parte A, mostrar que vai ter uma grande alegria no céu e nos que habitam no céu, pois Satanás terá sido lançado na terra, o texto ele continua dizendo na parte B que ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já pouco tempo lhe resta. Nesta aqui, que eu chamo de a segunda derrota de Satanás, na tentativa de usurpar os céus com o seu domínio pleno nos mundos espiritual e material, Satanás irá descontar sua fúria nas pessoas ímpias, que apesar de ímpias, elas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Como o diabo ele não pode vencer a Cristo, ele vai atacar quem mais o faz lembrar de Cristo, que criou essas pessoas, criou o ser humano com tanto carinho, a sua imagem e a sua semelhança. O dragão, a antiga serpente, sabendo aí que tem pouco tempo para atuar na terra, ele vai empreender todos os seus esforços no sentido de levar o maior número possível de pessoas com ele para a condenação eterna. Satanás, ele é o tipo de aliado que, apesar de atrair as pessoas com coisas aparentemente irresistíveis, só o faz para, por fim, ver essas pessoas sofrerem na condenação eterna como um trunfo, pois mesmo não tendo sido páreo para Deus e tendo perdido todos os privilégios e todas as alegrias proporcionadas pela presença de Deus, ele conseguirá levar muitos com ele para experimentar a segunda morte, a eterna separação de Deus. Infelizmente, quem desobedecer a Deus e se aliar a este parceiro que só quer descontar nas pessoas os seus próprios fracassos, essa pessoa vai estar decretando a sua perdição eterna. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz que o triplo objetivo de Satanás são matar, roubar e destruir. E isso ele fará com muita fúria na grande tribulação, ao enganar as nações e induzir as nações a blasfemarem e se rebelarem contra Deus. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, Jesus diz que todas as pessoas que vivem na desobediência à vontade de Deus têm por pai o diabo, que é o pai da mentira. Na grande tribulação, o dragão, a antiga serpente, ele vai conceder poder ao anticristo. Como Satanás é um ser espiritual e incorpóreo, assim como no passado ele se utilizou da serpente no jardim do Éden para atuar junto ao ser humano e promover destruição no ser humano, na grande tribulação ele se utilizará aí das pessoas do anticristo e do falso profeta para a sua atuação maléfica na terra. O dragão, a antiga serpente, Satanás, ele dará ao anticristo o seu próprio poder, o seu trono e o seu poderio. Ou seja, vai colocar à disposição do anticristo toda a sua influência maléfica e todos os demônios que estão ao seu serviço. Os sinais que serão produzidos pelo anticristo vão levar os ímpios da grande tribulação a adorarem o anticristo e oferecer também adoração ao próprio Satanás. O segundo texto em Apocalipse que fala sobre a antiga serpente é Apocalipse capítulo 20, versículo 2, onde registra a sua prisão,
para a inauguração do reino milenial. Vamos analisar aqui agora a segunda pessoa da trindade satânica que vai estar atuando na terra, que é a besta que emerge do mar. O termo besta ele é um adjetivo de dois gêneros. Ele pode ser aplicado ao homem ou à mulher. Retrata aí um indivíduo pretensioso que se baseia unicamente nas aparências. Um indivíduo pedante, impostor, ostentador, que tenta exprimir um conhecimento que realmente não possui, vaidoso, estúpido, exagerado e bruto. Convencido, lhe falta modéstia, um homem com instinto animal, que vai aí se utilizar do seu poder para inferiorizar as pessoas e fazer as pessoas sofrer. As bestas mencionadas aqui em Apocalipse capítulo 13, elas se relacionam com a visão do profeta Daniel ao se referir ao último império mundial. O último império mundial, ele vai ser liderado pela besta que vai surgir do mar. E essa besta que surge do mar é o anticristo. Essa primeira besta que sobe do mar, ela vem com diademas e também vem com chifres, representando aí uma encarnação político-social do mal. Mar na Bíblia fala de povos, de nações, de línguas. Ou seja, esse personagem que será um instrumento nas mãos de Satanás, ele vai surgir de entre as nações da terra. Mas quem será o anticristo? Ele será um homem, um ser humano como os demais. No entanto, todas as suas atuações serão sob influência de Satanás, a antiga serpente. Essa influência satânica sobre o anticristo vai fazer dele um grande político a nível mundial, com grande poder de persuasão, tanto é que ele vai conseguir arregimentar as nações da terra, que em meio ao caos provocado pelo arrebatamento da igreja, dará carta branca a ele para fazer o que quiser e da forma que quiser. Apocalipse capítulo 6, versículo 2, apresenta o anticristo montado em um cavalo branco, o que o coloca aí como um grande guerreiro e que fará de tudo para transparecer a falsa ideia de um falso Cristo, um salvador do mundo no período da grande tribulação. Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, apresenta o anticristo como sendo o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se levanta e se opõe a tudo que se chama Deus ou se adora, ostentando-se como se fora o próprio Deus. Apesar das muitas especulações de quem poderá vir a ser esse personagem, e apesar de existirem várias pessoas na atualidade com forte probabilidade de uma delas vir a ser o anticristo, eu não vou entrar nessa questão, porque ela não é uma questão relevante. Eu vou entrar em questão que é relevante para você e vou pontuar para você que, como Satanás, ele não sabe o dia e a hora do arrebatamento da igreja em todas as épocas da humanidade. Ele dispõe de alguém pronto para assumir o papel de anticristo após o arrebatamento da igreja. Satanás, ele não será pego de surpresa, tendo aí que se preparar ou preparar alguém às pressas. Ele é um ser estrategista nato, ele nunca atua sem um planejamento prévio. A igreja sendo arrebatada, ele simplesmente vai lançar mão aí da pessoa que ele tiver pronta para atuar dentro das características dessa missão aqui descrita nas Escrituras. O império do anticristo será um império a nível mundial. Veja os aspectos da segunda pessoa da trindade satânica, Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Diz que ele terá 7 cabeças, 7 diademas e 10 chifres. Aqui trata do conselho satânico que vai estar investido de autoridade e poder concedido pelos reis da terra para implantar o culto ao dragão. Uma dessas cabeças ela será ferida de morte, mas será curada pela besta que sobe da terra pelo falso profeta. Daniel, capítulo 7, versículo 4, menciona o corte das asas do animal visto por Daniel. Pode ser essa ferida mortal que vai ser curada aqui, como está referido em Apocalipse. Daniel, capítulo 7, tem uma forte conexão com a visão de João em Apocalipse, capítulo 13. Chega a lembrar a lenda da fênix. Você lembra dessa lenda? Um pássaro aí da mitologia grega que, quando morria, entrava em autocombustão e renascia, ressurgia das cinzas. Com as suas penas brilhantes, douradas e vermelho rocheadas, tinha aí a força suficiente para transportar aí em seus voos até mesmo um elefante e podia se transformar em uma ave de fogo.
Alguns chegam a afirmar que o ciclo de vida da fênix pode chegar a 92.700 anos. Ou seja, a fênix ela é um símbolo de imortalidade e é representada na atualidade por um símbolo que é muito utilizado através de tatuagens no corpo, que na maioria das vezes a pessoa não sabe do que se trata, que é a Lamniscata, representada pelo 8 deitado, que fala do infinito, fala da imortalidade, fala de algo absoluto, uma referência também aos deuses, e também é representado, esse 8 deitado é representado em 4 cartas do tarô. A cabeça ferida aqui em Apocalipse trata-se de uma das poderosas nações aliadas do anticristo que vai entrar em grande dificuldade e será acudida, será curada pelo anticristo. A situação desse aliado será revertida milagrosamente e fará com que o resto do mundo se curve diante dessa besta que surge do mar, diante do anticristo. Apocalipse capítulo 13, versículo 1, diz que a besta que sobe da terra tem 10 chifres e 10 coroas. Essa característica corresponde aos 10 dedos da estátua lá, da visão de Daniel, capítulo 2, versículo 33, representados por 10 reis que vão dar suporte, autoridade e poder para a implantação do culto ao dragão, a Satanás. Sobre as cabeças, diz o texto que havia escrito um nome insultuoso, uma espécie de logo em blasfêmia contra Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 2, diz que terá a aparência de um leopardo. O leopardo, ele parece com uma onça pintada, mas as suas manchas, elas possuem uma cor sólida, que fala aí de uma personalidade bem definida. O leopardo, ele possui grande capacidade de subir em árvores, onde prefere devorar as suas vítimas. No caso aqui, vai dominar os homens sem ser incomodado. A sua cauda ajuda o leopardo a se equilibrar em cima da árvore. Ou seja, ele depende de algo por trás de si mesmo para se equilibrar. No caso aqui do anticristo, é o poder satânico que vai lhe dar equilíbrio, que vai mantê-lo de pé. O leopardo, ele carrega até 6 vezes o seu peso e está entre os 5 animais mais difíceis de serem caçados na terra. A sua agilidade, sua destreza, sua força, a sua resistência o torna implacável contra as suas presas. Apocalipse capítulo 13, versículo 2, diz que esse animal que vai surgir do mar, o anticristo, essa besta, tem os pés como de urso. O urso é um animal plantígrafo. A sola das patas do urso, ela toca totalmente no solo quando ele pisa. Ou seja, o anticristo ele vai ter uma base consolidada para dominar sobre a humanidade no período da grande tribulação. O urso também é um animal solitário. Contudo, ele consegue viver pacificamente com outros animais desde que as suas necessidades de alimento sejam satisfeitas. Tudo vai depender se as suas necessidades forem satisfeitas. Se for, ele convive pacificamente com os outros animais. Essa será uma das características fortes do anticristo. Quem se aliar com ele, quem suprir as suas necessidades, ele não vai perturbar, ele vai conviver pacificamente com essas pessoas. Apocalipse capítulo 13, versículo 2, ainda diz que ele terá boca como de leão. O leão, ele é o segundo maior felino da terra. Na grande tribulação, o anticristo será o segundo maior, é a segunda pessoa da trindade satânica. Os leões são exímios caçadores e comem quase todos os tipos de animais terrestres. Poucos animais possuem presença tão marcante como símbolo. Você pode ver aí símbolo de time de futebol, de empresa, de imposto de renda. É um símbolo marcante o animal na terra. Essas características apontam também para a fala de um rei, cujas palavras ditarão leis inquestionáveis e irrevogáveis. Com elas, ele vai ferir e devorar as pessoas. Apocalipse capítulo 13, versículo 2, ainda diz que a besta que sobe do mar, o anticristo, vai receber o poder do dragão. Ou seja, o anticristo será a exata expressão humana de Lúcifer na terra, será o seu representante direto. Com o poder, o trono e a grande influência recebida do dragão, o anticristo ele vai ser o último imperador mundial apoiado aí pela besta que subirá da terra. Apocalipse capítulo 13, versículos 6 e 7, diz que ele abrirá a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu.
e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Haverá a tentativa da unificação mundial da religião, no intuito de implantar o culto a Satanás representado pelo anticristo na terra. Segundo o pastor Orivaldo Prates, a religião consiste em dois elementos, um teórico e o outro prático. O primeiro é a crença em poderes maiores do que o homem, e segundo, o desejo de agradar esses poderes. Por isso a besta apocalíptica ela será adorada, pois receberá poder e autoridade do dragão. E as pessoas, para deixar de sofrer, ou imaginando que vai deixar de sofrer, vão se prostrar e vai adorar o próprio anticristo, vai adorar a Satanás. Não é difícil de ver como a perseguição se dará. A própria inversão de valores que está sendo imposta hoje pelos governantes, pelos magistrados e pela sociedade em geral, que tem colocado os cristãos como criminosos e forçados a se adaptarem, a aceitarem as imposições que eles estão colocados. Um exemplo disso são as leis da homofobia, do casamento homoafetivo, da ideologia de gênero, que está tramitando aí no Congresso Nacional e em várias partes do mundo já foi legalizado. É a tese de que o contrário, o errado, é que é correto. Os crentes deixados no arrebatamento da igreja, que pretenderem ser fiéis, juntamente com os novos convertidos a Cristo, eles serão vistos como inimigos do Estado e perseguidos de maneira muito severa. Será um domínio aí com poder temporário, com maior protagonismo aí nos últimos 42 meses da grande tribulação, e terá domínio sobre todas as tribos da terra, língua, nação, será uma soberania universal. Billy Graham, ele ressalta que o fato mais importante que nós devemos saber sobre o anticristo, no entanto, é que ele não vai vencer. A sequência da visão que João teve revela algo muito importante. Querendo ou não, as pessoas são muito influenciadas por questões religiosas ou por questões místicas, por poderes considerados sobrenaturais. O que se repete ao longo da história da humanidade é que as pessoas sempre vão aonde esteja ocorrendo algum tipo de milagre, algum tipo de cura, algum tipo de manifestação sobrenatural. Satanás ele se utilizará dessa tendência humana para atrair as pessoas a ele. Por isso, fará surgir aí uma besta que subirá da terra, que será aí a terceira pessoa da trindade satânica que estará atuando na terra na grande tribulação. Terra na Bíblia fala do ambiente, da atuação humana, ou seja, será algo humano, sem nenhuma característica divina em sua missão. Mas quem será o falso profeta, essa besta que surge da terra? Assim como o anticristo, será uma pessoa sobre total influência de Satanás, o dragão, a antiga serpente. Enquanto o anticristo atuará na área política, o falso profeta ele vai trabalhar para implantar o sincretismo religioso que já existe hoje, mas que será consolidado na grande tribulação. Por meio do sincretismo religioso, o falso profeta ele vai derrubar as barreiras religiosas, será o articulador da aliança entre os mundos muçulmano e judaico com a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Inicialmente, será proposto uma liberdade total de culto, pois no sincretismo religioso não há um só ser espiritual, objeto de adoração, e todas as religiões são acolhidas no sincretismo religioso. O falso profeta, ele terá os mesmos poderes do anticristo e ainda terá outros poderes especiais. Veja algumas características que esclarecem a missão do falso profeta, essa besta que sobe da terra. Apocalipse capítulo 13, versículo 11, diz que possui 2 chifres. Chifres na Bíblia fala de poder, de autoridade. Apesar do falso profeta ele ser investido de menor autoridade que o anticristo, o falso profeta ele terá dupla autoridade para agir na terra. A primeira é na esfera civil, dando suporte ao anticristo e transmitindo as suas ordens. A segunda, na esfera religiosa, realizando sinais, prodígios, forçando as nações da terra para consolidar o culto a Satanás aí na pessoa do anticristo, nessa proposta da religião mundial. Diz ainda, Apocalipse capítulo 13, versículo 11, que terá chifre de cordeiro, mas terá também fala como dragão. Com a aparência de cordeiro, o falso profeta ele tentará se passar por um mensageiro de Deus. Será inicialmente gentil e depois se revelará como um instrumento de Satanás
perseguindo e punindo os que se recusarem a aceitar as suas ordens. O falso profeta disputará influência com as duas testemunhas que eu refleti contigo na lição anterior, fazendo até descer fogo do céu e tornando a vida ainda mais difícil para a população mundial no período tribulacional. Será difícil distinguir o falso profeta das duas testemunhas. Apocalipse 13, versículos 12 a 15, diz que esse personagem estará a serviço do anticristo. Possivelmente o anticristo ele vai sofrer um atentado e milagrosamente ele vai sobreviver. Diante disso, o falso profeta mandará fazer uma imagem e concederá poder a essa imagem da primeira besta, do anticristo, para falar e para ferir quem não quiser se curvar diante dessa imagem. Os sinais serão tão convincentes que vai seduzir o mundo, mas haverá aí uma parcela que vai se recusar a fazer uma aliança, a fazer um pacto, a receber a marca desse governo mundial. O acordo de adoração e submissão à vontade do anticristo, do falso profeta e da antiga serpente. Nessa fase da grande tribulação, vai aumentar a perseguição aos judeus e aos que se converterem a Cristo após o arrebatamento da igreja. Alguém pode perguntar, como Deus, sendo amoroso, poderá permitir isso acontecer na terra? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 8 a 10, diz que Deus lhes enfiará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Uma das questões mais polêmicas na escatologia é quanto ao número da besta que está em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. De acordo com o relato bíblico, as pessoas que recusarem essa marca na mão ou na testa, estarão impedidas de comprar, de vender, de negociar ou de ter qualquer tipo de assistência na grande tribulação. Hoje nós já vemos isso acontecer na China, onde os cristãos estão tendo seus benefícios suspensos caso eles não concordem em abrir mão dos símbolos do cristianismo. É apenas uma amostra do que vai acontecer na grande tribulação. O número 6 na Bíblia é o número do homem, fala de imperfeição, fala de algo incompleto. A repetição do número 6 por 3 vezes é uma alusão aos 3 personagens imperfeitos que estarão dominando o mundo aí, a trindade satânica, a antiga serpente, o anticristo e o falso profeta. Quem se recusar a se aliar ao sistema implantado por essa tríade satânica será severamente castigado e perseguido. No entanto, dizer que se trata de um chip pode ser inverídico. Nós não podemos afirmar categoricamente que é. O texto só diz que a marca será no rosto ou na mão. O rosto fala da fisionomia da pessoa pela qual ela é conhecida. E hoje, sem nenhum tipo de chip, as pessoas já podem ser identificadas por sistema de identificação facial. Pega as características da pessoa e identifica a pessoa no meio de uma multidão. Assim como Moisés irradiava no seu rosto o brilho de Deus, sem a necessidade de Deus ter implantado um chip em Moisés, na grande tribulação as pessoas poderão ter aí estampado na sua face a sua aliança com o anticristo. Ao bater o olho na pessoa, se saberá se ela aceitou ou não o sistema implantado pelo anticristo, se ela apoia ou não o governo do anticristo. Outro detalhe, mão na Bíblia fala de atitude, fala das escolhas das pessoas, fala das obras das pessoas. Ou seja, na grande tribulação, os aliados do anticristo e do falso profeta, os aliados da antiga serpente, do dragão, de Satanás, serão reconhecidos pelas suas obras. Ou seja, na grande tribulação, os aliados dessa trindade satânica, de Satanás, do anticristo e do falso profeta, eles serão reconhecidos pelas suas obras. O certo é que os poderes das trevas atuarão na terra como nunca visto aí, como vai ser nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. O mundo será regido pelo próprio diabo, através do anticristo e do falso profeta. Esse fato é um forte motivo para que cada pessoa possa se aliançar com Cristo,
perseverar em servir ao Senhor e ter condições de participar do arrebatamento da igreja, ficando aí livre de tudo que vai acontecer na terra nesse período extremamente sombrio e estarrecedor que inevitavelmente vai acontecer na terra. Repense sua vida espiritual, repense sua comunhão com Deus, se previna em Cristo e que a paz do Senhor seja sobre a sua vida.